Olá, eu me chamo Laura e hoje nós vamos dar início ao projeto de Jornada de Anatomia Comparada na Sociedade Naiense, falando um pouco sobre a introdução à anatomia. Primeiramente, precisamos saber que a palavra anatomia ela veio a partir de Teófrates, que foi um discípulo de Aristóteles. Teófrates utilizava o termo anatemen. Ana significa partes, temen, cortando, ou seja, era cortando em partes, cortando em pedaços. Essa imagem que eu coloquei, nós podemos observar a partir dela um profissional da medicina realizando processos cirúrgicos na face medial da coxa desse animal, mais especificadamente ali na artéria e na veia femoral. Desde a antiguidade, a dissecação humana ela é restrita por motivos éticos, motivos religiosos. Então, para se ter um conhecimento, para se ter um estudo sobre a anatomia humana, eles realizavam dissecações animais e aplicavam o conhecimento obtido na anatomia humana, na medicina humana, o que acabava gerando graves erros, né? Essa obra que eu coloquei para vocês, ela foi pintada por Peter van Mereveld, seguindo os traços de seu pai. Ela se chama A Aula de Anatomia do Dr. Whelan. Esse, nós acreditamos que seja Dr. Whelan. Eu gostaria de chamar um pouco de atenção para vocês nos trajes da época, porque essa obra, acredita-se que ela foi pintada em 1620, 1622, mas ela só veio ao conhecimento do público em 1627, quando o Peter já tinha falecido. Gostaria também de chamar a atenção aos objetos cirúrgicos daquele período. E, como eu falei, o nome dessa obra é Aula de Anatomia do Dr. Whelan. Então, ele está dando uma aula para esses estudantes, para esses médicos aqui. E essa obra, ela foi uma das primeiras da arte holandesa neste estilo, com o corpo exposto dessa forma. Nessa aula, assim, mais especificadamente, certo? Peter também era holandês. Então, foi um grande marco para ele, né? Mesmo que ele não tenha tomado noção da repercussão que foi essa imagem. Eu achei ela belíssima e espero que vocês tenham gostado dela também. Outra coisa que nós precisamos saber é que o estudo da anatomia ele é extremamente necessário para se ter um sucesso na prática médica. Não só da anatomia, mas em todas as áreas que você vai trabalhar, você tem que ter essa disposição para estudar, certo? Para você ter um sucesso na sua profissão, na sua vida em si. Essas imagens que eu coloquei aqui, essa, por exemplo, a gente pode ver o esqueleto do homem, os músculos do corpo do homem. Aqui, já em comparação, nós temos o esqueleto do felino, o músculo do felino, certo? Ângelo Ruffin falava que a forma é a imagem plástica da função. Ou seja, se mudarmos a estrutura, consequentemente, iremos mudar a função. Essa imagem que eu coloquei, a gente pode fazer algumas comparações da anatomia humana com a anatomia animal. Aqui, nós temos um homem, que ele é bípede, ou seja, ele está apoiado ao solo com os dois membros inferiores, certo? E aqui, nós temos o cão, que é quadrúpede, e ele está apoiado ao solo com os 4 membros dele. Essa é a posição correta, a posição anatômica certa, né? Aqui, nós temos já a posição contrária. Aqui nós temos o homem, que é bípede, sendo representado na forma de quadrúpede. E aqui nós temos o cão, que é quadrúpede, sendo representado na forma de um bípede. Isso mostra que não faz sentido isso. Essa posição contrária só mostra que não faz sentido isso, pois a forma é a imagem plástica da função. Outra coisa também que nós podemos chamar a atenção é que o nosso membro superior, ele foi desenvolvido para pegarmos objetos, para pegarmos estruturas, pegarmos alimentos. Já o membro superior do cão, que no caso é o membro torácico dele, ele foi desenvolvido já para movimentação, para o cão poder correr, poder se movimentar. Há 7.000 anos, os médicos, cirurgiões daquele período, eles realizavam um processo chamado de trepanação.
Esse processo é basicamente realizar orifícios, fazer buracos no crânio das outras pessoas. E eles acreditavam que esse processo ele iria curar dores de cabeça, tratar transtornos mentais, iriam tirar os maus espíritos dentro do corpo daquela pessoa. E nesse processo, como mostra aqui na imagem, por exemplo, eles utilizavam o que dava para fazer essa perfuração, o que desse para fazer esse buraco na cabeça das pessoas, eles faziam. Eles utilizavam furadeira, um parafuso, o que fosse, eles montavam ali para fazer todo esse processo. Aqui nós temos imagens de como ficou o crânio dessas pessoas que passaram por esses processos. A gente consegue ver os orifícios, os buraquinhos, né? É um processo bem doloroso, imagino eu, e bem estranho, bizarro também, né? Esses mesmos cirurgiões, né? Existem registros que falam pra gente que eles acreditavam que era o coração, que era a sede do espírito, a sede da alma, né? E que era o repositório de memórias. Agora, entrando um pouco nesse assunto de sede de espírito, repositório de memória, sede da inteligência, nós vamos fazer algumas comparações com esses grandes filósofos que temos aqui. De um lado, nós temos Aristóteles, o famoso filósofo grego, né, que todos nós conhecemos, e do outro, nós temos Hipócrates, o pai da medicina ocidental. Começando por Aristóteles. Aristóteles acreditava que era o coração, que era o centro do intelecto. Para ele, o coração era tudo. Ele tinha um pensamento um pouco parecido com aqueles cirurgiões que eu citei anteriormente. Do outro lado, nós temos Hipócrates, que já pensava um pouco diferente, na verdade muito, né? Ele acreditava que era um encéfalo, que era o repositório de memórias, a sede da inteligência, e que o encéfalo ele estava envolvido nas sensações. Mas e aí? Você acha que é o encéfalo ou é o coração que está envolvido nas nossas sensações, que é o repositório de memória e que é a sede da inteligência? Atualmente, nós sabemos que é o encéfalo, certo? Mas nós precisamos ter em mente, precisamos saber que aqueles filósofos, aqueles cirurgiões daquele período, eles não tinham conhecimento, eles não tinham recurso que nós temos hoje em dia. Eles tinham uma realidade bem diferente da nossa. E com o decorrer dos anos, ao decorrer do desenvolvimento da medicina e da ciência, eles foram obtendo mais conhecimentos, mais informações, certo? Hoje em dia, nós sabemos de muitas coisas, porém eu acredito que ao decorrer dos anos a gente ainda vai ter mais informações, mais conhecimentos, mais descobertas do nosso próprio corpo. Por hoje foi só. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Caso tenha ficado dúvidas, podem entrar em contato com a gente, que nós iremos saná-las. E é isso. Até a próxima. Tchau!